Olá, mãe! Seja muito bem-vinda à nossa live especial. Hoje nós vamos estar fazendo aqui 2 exercícios simples para você acabar com a barriga de grávida depois que você teve filhos. Então, na live de hoje, eu quero demonstrar alguns exercícios que eu pratico com as pacientes lá dentro do programa DSC, do programa de arte e cirurgia, com as minhas pacientes presenciais, que é um método baseado no sistema de equilíbrio abdominal e pélvico, tá? Isso é muito importante porque chegam aqui sempre mães dizendo que já fizeram programas na internet, que já fizeram exercícios, que já passaram até por consulta com fisioterapeuta, tentando tratar a diástase abdominal, dizendo que já gastaram até aquilo que não podiam e não vem resultado acontecendo no corpo. Então hoje eu quero ter um papo aqui bem sério com vocês, para que vocês possam de fato entender aquilo que está acontecendo com o corpo e acabar de uma vez por todas, virar a página, da diástase abdominal. Existe vida pós-diástase. Eu sempre digo para as minhas pacientes que diástase não é destino. Então, na live de hoje eu quero explicar para vocês bem direitinho essa metodologia baseada no sistema de equilíbrio abdominal e pélvico e fazermos exercícios aqui juntas para que vocês possam estar entendendo e descobrindo como é que é o caminho das pedras para você ter a recuperação do seu corpo, ter a volta da sua barriga, ter o fechamento da diástase abdominal, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a doutora Neise Santiago, sou fisioterapeuta e o meu objetivo aqui, mãe, é te ajudar na recuperação do seu corpo depois que você teve filhos. É totalmente possível você fechar a diástase e perder a barriga em 12 semanas, sem passar por cirurgia, mesmo que você tenha uma diástase grande, mesmo que você veja que existe, uma diástase grave aí acontecendo com o seu corpo, é totalmente possível você ter a recuperação do seu corpo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui comigo. Me digam, por favor, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Coloquem aqui nos comentários, por favor, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. E eu também preciso que vocês me digam quanto tempo pós-parto vocês estão. Se você está com um bebezinho com mais de 2 meses, com menos de 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos que teve filhos. Então, coloca aqui, por favor, nos comentários, tá? A Lopes falou que sim, que está ouvindo perfeitamente. Ótimo, meninas. O pessoal da equipe está enviando também as mensagens lá nos grupos do WhatsApp para as demais mães chegarem aqui para assistir a live. Obrigada, viu? Então, olha só, digam, por favor, quanto tempo pós-parto vocês estão, tá bom? Qual a idade dos filhos de vocês? Porque alguns exercícios, eles são um pouquinho mais avançados, são exercícios para mães que estão com pelo menos 2 meses que tiveram filhos. Por isso que eu estou perguntando para vocês aqui na live me dizerem direitinho a idade dos filhos de vocês, tá bom? Tainá falou, Neise, fiz 5 repetições dos exercícios que você ensinou e já deu diferença pouca, mas deu. Tá vendo aí, Tainá? Depois me diz lá no WhatsApp qual foi o exercício que você fez direitinho. Tainá foi paciente minha gestante, tá com o bebezinho recém-nascido, fez uma cesárea, então tava dando todas as orientações. Então começou a fazer exercício agora e já tá vendo alguma diferença, mas é isso aí. Quanto antes começar, melhor, viu? Memória muscular já tá em dia, é verdade. Deixa eu ver que a mamãe perguntou, a flacidez na barriga pode ser o quê? Flacidez na barriga pode ser flacidez de pele ou flacidez na barriga, flacidez muscular. Então tem total relação da flacidez de pele com a flacidez muscular. Se você tem diástase abdominal, o que acontece? A musculatura lá dentro da barriga, ela está muito frouxa, ela está muito frágil. E aí o que acontece? A sua pele não tem aonde ter sustentação. E o que acontece é que a pele cede, a pele cai. Então, à medida que a mãe ela vai ganhando força abdominal, à medida que ela vai ganhando potência na musculatura, essa musculatura vai ficando mais firme, menos flácida, a pele vai tendo aonde ter mais aderência e existe muita melhora na flacidez de pele juntamente com o tratamento da diástase abdominal, porque a pele vai tendo aonde ter sustentação. Então, às vezes a mãe tem flacidez de pele e flacidez muscular, que é a diástase abdominal. Algumas vezes a mãe só tem a flacidez muscular.
Outras vezes ela também só tem a flacidez de pele, e aí vai variar, tá bom? Meninas, ó, durante a live de hoje, é bem importante que vocês deixem as suas dúvidas nessa bolinha com ponto de interrogação. Durante a live pode ser que você tenha dúvidas. Clica na bolinha com ponto de interrogação para você sair dessa live 100% esclarecida, tá? Então eu tava perguntando aqui, sejam bem-vindas as mães que entraram agora, então sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a doutora Neise Santiago, sou fisioterapeuta, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui sobre 2 exercícios que são simples, mas são importantíssimos para você perder a barriga depois dos filhos. Se você continua com uma barriga de grávida depois que você teve bebê, se você está com a sua autoestima lá embaixo, se você não aguenta mais se olhar no espelho, né? Se as suas roupas não cabem mais em você, se você deixou de usar roupas mais apertadas, não vai mais de biquíni para praia, tudo porque você está com vergonha do seu corpo, ou então se você já está tendo algum escape de xixi. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente de manhã, uma paciente pós-abdominoplastia há 10 anos, e ela falava que a casa dela é um apartamento pequeno, ela não conseguia chegar do banheiro, da cozinha para o banheiro, porque escorria xixi pela perna. Ela falou assim, Neise, algumas vezes eu tive que depois voltar a passar pano na casa, porque escorria mesmo xixi ao ponto de sujar a casa. Então, esses são sinais, eu trouxe até aqui a minha pelve, porque tem total relação. Esses são sinais de que a musculatura do assoalho pélvico ela já está ficando fragilizada, e isso também tem total relação com a diástase abdominal. Então, se você tem escape de xixi, tá? Se você tem barulhinho de pum que sai pela vagina, eu já atendi pacientes que já tiveram também até escape de fezes. Então, são todas dores ou sintomas associados com a diástase abdominal, tá? Dor no pubis, dor na coluna, dor no quadril. Então, tudo isso pode ter relação com a diástase abdominal. E hoje aqui a gente vai estar falando sobre esses 2 exercícios aí para vocês entenderem o que está acontecendo com o corpo de vocês, tá bom? Coloquem aqui, meninas, por favor, nos comentários a idade dos filhos de vocês, tá bom? Adailson, acho que a mãe tá usando o Instagram do marido. Diz assim, boa noite, fiz cesárea e depois de 7 dias tive que refazer a cirurgia. Estou com 2 meses. Posso começar a fazer os exercícios? Mãe, pode sim, tá? Mesmo depois de você ter refeito a cesárea, você pode fazer exercícios voltados, nem exercício pós-parto imediato, mas você já pode fazer. A única restrição para você fazer exercícios é quando o médico te coloca em repouso absoluto, porque você está com 2 meses, teve que refazer a cesárea, mas eu tenho certeza que você levanta da cama para amamentar o bebê, que você troca o bebê, que você dá banho no bebê, então você está fazendo movimentos com o seu corpo o tempo inteiro. Movimento é exercício. Você senta numa cadeira, você levanta da cadeira, você faz uma comida, você coloca uma roupa na máquina, enfim, tantas atividades que a gente tem que fazer, mesmo com um bebê pequeno, tudo isso é exercício. Então, tudo isso pode estar prejudicando a cicatriz da cesárea, pode estar sobrecarregando a cicatriz, fora a fragilidade abdominal. Então, sim, você pode fazer exercício, mas não é qualquer exercício. Não é exercício da academia, não é exercício funcional, não é crossfit, não é nada disso. São exercícios específicos que eu vou estar falando hoje aqui para vocês, tá bom? Mas pode fazer sim. Dentro do programa de anestesiologia, eu atendo pacientes desde o pós-parto imediato, tá bom? Ó, Karine falou que o filho está com 3 anos. A mãe disse que estava no Instagram do marido. Ok, fiz cesárea e ele tem anos. Perfeito, meninas. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Primeira coisa, o que é diástase abdominal? Talvez todas que vocês que estão aqui já saibam o que é diástase abdominal, mas não custa trazer novamente essa informação, porque tem algumas mães que chegam aqui e elas dizem assim, doutora, eu achei que a minha barriga era só gordura. Eu já tive pacientes que falaram isso pra mim, né? Eu achei que a minha barriga era só gordura, então eu já me matei de exercício, eu já fiz muitas dietas e eu não consigo ter a melhora da minha barriga. E aí a mãe descobre, fazendo uma autoavaliação bem simples que você pode fazer na sua casa, ela descobre que ela tem diástase abdominal. Então o que é a diástase abdominal? A diástase é o afastamento dos músculos que estão aqui na frente da sua barriga, tá bom?
Isso acontece durante a gestação. Então aqui eu estou avaliando uma paciente de diástase abdominal. Ela elevou a cabeça, ela estava deitada. É firme, mesmo subindo um conezinho. Ó, ela estava deitada, eu pedi para ela elevar a cabeça. E aqui eu estava vendo... Começa a afundar aqui, ó. Sente o músculo, o outro músculo. Aqui minha mão afundou. Tá? Não é só gordurinha não. Consegue sentir? Ó, aí aqui já vem fechando. Que é mais na direção do umbigo. Olha. Então aqui eu estava avaliando a diástase abdominal. Deixa eu mostrar para vocês um outro vídeo, aonde você também consegue ver um cone bem firme, bem forte assim, na barriga da paciente. Então, dobra os dois joelhos juntos. Olha só. Esticou os dois joelhos juntos. Uma outra forma da gente avaliar a diástase, então eu estava pedindo para ela esticar os dois joelhos, as duas pernas juntas, dobrar as duas pernas juntas. Esticar as duas pernas juntas, dobrar as duas pernas juntas. Esticou os dois joelhos juntos. E aqui também, fazendo esse cone, tá bom? Isso aqui, gente, é a diástase, tá? Então, dobra os dois joelhos. Que é esse afastamento dos músculos que estão na frente da sua barriga. Isso acontece durante a sua gestação, é normal, é fisiológico. Até a 35ª semana de gestação, todas as mães vão fazer uma diástase. O que acontece é que durante a gestação a gente tem como estabilizar a diástase para ela não entrar num padrão patológico, não abrir absurdamente. E ali no pós-parto a gente também pode tratar essa diástase que abriu muito, normalmente porque a mãe ganhou muito peso ou então porque o neném nasceu muito grande, tá ok? São, vamos dizer, os fatores de risco maior. A mãe já engravidar com sobrepeso, ou então engravidar no peso ideal e engordar 18, 20 quilos ou mais, ou então ter um bebê grande, bebê de 3,7 kg, 3,8 kg, 4 quilos. É muito provável que a mãe tenha diástase abdominal dentro desse quadro, tá? A mãe disse aqui, ó, fiz esse teste, ficou aberto no umbigo pra cima, meu umbigo dói muito, tá super sensível. Exatamente. Então, primeira coisa, identificou que tem diástase abdominal, você não vai tratar a diástase com qualquer exercício. Musculação não trata diástase, dieta não trata diástase, funcional não trata diástase, zumba não trata diástase. Então, meninas, vocês precisam dar tempo ao tempo. Eu não tenho nada contra a mãe que quer fazer musculação. Doutora, é possível fazer musculação associada ao tratamento da diástase? Sim, totalmente possível. E, inclusive, a musculação pode ajudar muito, colaborar muito com o tratamento da diástase abdominal, se a mãe souber fazer a musculação do jeito certo. Então é possível associar a musculação, é possível associar o elíptico, que é aquele exercício que você fica em cima de um aparelho e faz um movimento com o braço e com a perna, é possível associar uma bicicleta, é possível. Agora, exercícios de alto impacto, ou seja, correr na esteira, aula de jump, pular em caixote, nada desses exercícios de alto impacto podem ser feitos associados ao tratamento, tá certo, gente? Então, primeira coisa, descobriu que tem diástase abdominal, é necessário fazer exercícios específicos. Agora, quais exercícios são esses? Então, muitas de vocês já ouviram falar, me digam aqui, tá? Porque a aula de hoje é sobre 2 exercícios simples para você, mãe, perder a barriga depois dos filhos, baseado no meu método, tá? No método que é o sistema de equilíbrio abdominal e pélvico. Então, muitas de vocês não ouviram ainda falar sobre isso, mas é um método totalmente, como eu vou dizer, comprovado de que traz resultado para o corpo da mulher, tá? E aí, talvez você já tenha ouvido falar sobre aqueles exercícios de ativação, né? Prende, xixi, pum. Quem já ouviu, até eu mesmo dar esse comando aqui, né? Prende, xixi, pum, contrai bem lá o músculo do ânus. Então eu peço isso para todas as minhas pacientes. Ativa bem o abdômen, leva a barriga lá nas costas. Vai fazer isso fechando bem as costelas e soltando o ar em S. Quem já ouviu sobre isso? Ou talvez você nunca ouviu, que são os exercícios respiratórios, os exercícios de ativação. Se você já ouviu sobre esses exercícios, coloca aqui nos comentários. Eu já ouvi. Se você não faz ideia do que é isso, coloca aqui nos comentários também que você não faz ideia, tá bom?
Por quê, gente? Isso é apenas a base do tratamento. O tratamento da diástase abdominal, fazer os exercícios respiratórios, respirar pelas costelas e não pela barriga, porque qual é o erro? A mulher, quando tem diástase abdominal, ela respira muito no abdômen, a barriga vai lá na frente e volta. Ó, tem mãe aqui dizendo que não faz ideia, Adriano tá dizendo que nunca ouviu. Ok, deixa eu ver. A mãe aqui que tá usando o Instagram do marido já ouviu? Coloca aqui nos comentários, gente. Só para eu ter uma ideia, assim, para qual público que eu tô falando, tá bom? Então, assim, para você conseguir perder a barriga depois dos filhos e fechar a diástase abdominal, primeira coisa, você precisa saber, que é um exercício que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Primeira coisa, eu tenho que contrair bem o meu músculo do assoalho pélvico. Porque para você perder a barriga depois dos filhos e fechar a diástase, um grupo de músculos precisa trabalhar ao mesmo tempo para conter um aumento de pressão que fica dentro da sua barriga. Tamires está falando que também não faz ideia. Pronto, então vou explicar desde a base, tá bom, gente? E aí eu vou pedir paciência de vocês, porque às vezes tem mãe que chega aqui, quero fazer o exercício, qual é o exercício? E eu vou te dizer, fazer 1, 2 exercícios não vai resolver a sua vida. Você não vai perder a barriga depois dos filhos se você fizer 1 ou 2 exercícios. E eu não quero também que vocês percam o tempo de vocês. Deixa eu mostrar para vocês um print que eu recebi esses dias de uma seguidora, tá? Deixa eu descer aqui essa minha imagem. Olha o que essa seguidora me falou. Ela falou assim, ó: tenho 2 filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 4 meses. Tive diástase na minha primeira gestação e o meu filho nasceu com 4 quilos, bem grande. Eu percebi porque a barriga de grávida nunca sumiu e fiz alguns programas para fechar a diástase. 2 online. E aí ela colocou aqui o nome dos programas que ela fez, inclusive programas muito famosos. E ela falou, e fiz também um presencial, fez um tratamento presencial na cidade, porém não tive sucesso. E olha que me dediquei muito, fiz por 3 meses certinho. Fez por 3 meses certinho cada um. Gastei até o que não tinha e continuei com a barriga de grávida. E agora na segunda gestação tá maior. Isso me incomoda muito, me deixa com a minha autoestima lá embaixo. Eu jamais coloco um biquíni, nem lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. Então preste atenção no relato dessa mãe aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Porque essa não era uma mulher, gente, como eu vou dizer, que não estava fazendo nada em busca da recuperação do seu corpo. Pelo contrário, ela já tinha feito um tratamento de diástase, não tinha dado certo. Outro tratamento de diástase também não tinha dado certo. E foram tratamentos feitos com profissional de educação física, que é totalmente diferente do tratamento que é feito com fisioterapeuta. Presta atenção nisso. O conhecimento que o fisioterapeuta tem é totalmente diferente, a expertise do fisioterapeuta é totalmente diferente do profissional de educação física. Por quê, gente? A gente precisa trabalhar aqui, ó, o músculo que prende o xixi e o pum. E aí eu te pergunto, algum profissional de educação física faz toque vaginal para ver como é que tá a reação da musculatura, como é que tá a função da musculatura? Não faz. Só que aí tem um monte agora de profissional agora da educação física que está trabalhando com diástase abdominal. E aí eles dizem lá, prende o xixi, prende o pum. E aí eu perguntei para essa mãe, mas como é que você fazia isso? Ela falou, eu fazia por um aplicativo. No programa eles entregavam um aplicativo que era só para o assoalho pélvico e eu tinha que ficar fazendo aquele número ali de contrações, prendendo o xixi e o pum. Mas ela não fazia ideia do que a musculatura dela aguentava e suportava. Por quê? Porque, gente, é isso. É um programa que é feito, tipo assim, todo mundo vai fazer 3 séries e 10 repetições de tal exercício. E é uma loteria. Quem melhorar, melhorou. Quem não melhorar, não melhorou. Por quê? Porque não existe nenhuma visão, nenhum olhar individualizado para aquela paciente, para aquela pessoa, que não é nem uma paciente, é um aluno, né? Não existe um olhar individualizado. Quem está do lado de cá não sabe, nem a mãe sabe qual é a potência da musculatura do assoalho pélvico dela. E não existe recuperação da diástase abdominal sem você ter um bom controle do assoalho pélvico. Olha o que a Gardini está falando aqui, ó.
Me identifico muito com ela, porque tive na primeira gestação e acho que só aumentou agora na segunda gestação. Então a mãe já teve diástase na primeira gestação e falou que agora na segunda gestação aumentou. A minha também foi assim, tá, gente? Eu tive diástase desde a primeira gestação, minha barriga não voltou, não sabia o que era. Na segunda gestação piorou, mas ainda foi quando eu descobri. Antes de ver você, eu não sabia que era diástase. Queria ter tido essas informações antes, porque aí já teria tratado a diástase. Ok, mãe, mas a sua hora é agora. Chegou a sua hora agora, o seu momento é agora. Já digita eu quero aqui nos comentários para você entrar no programa diástase sem cirurgia, tá bom? Fica aqui até o final da live que eu vou dar todas as informações sobre o programa, porque a gente tá com uma promoção, meu Deus do céu, irresistível. Mas eu tô aqui para falar sobre os exercícios, tá? Então vamos continuar. E se você tiver dúvidas, mãe, durante a live, é só colocar aqui nos comentários, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. A mãe fez 2 programas e ainda fez um tratamento presencial. Não teve melhoras na recuperação da diástase. E aí eu perguntei para ela, querendo entender aonde estava a brecha, tá? Como saber se tem diástase? Contabilidade? Quem tá aqui não sabe se tem diástase ou não, é só digitar nos comentários a palavra teste, tá? Ó, deixa eu colocar aqui, ó, teste. Digita nos comentários a palavra teste que você vai receber no seu privado, no direct, no privado, um vídeo, tá bom? Para você fazer essa avaliação da diástase abdominal, tá certo? E aí, se você vê que você tem 2 dedinhos, 3 dedinhos, 4 dedinhos, 2 dedinhos folgados, é profundo, tem diástase abdominal, tem que tratar. Se tiver decidido a fazer o tratamento comigo, fica até o final da live que eu vou dar as informações. É só você, se quiser fazer o tratamento, é só ficar até o final da live que eu vou dar as informações, tá bom? Neise, esses exercícios podem ser feitos durante a gestação também? Sim. Com o intuito de prevenir a diástase após o parto? Sim, não é prevenir a diástase. Então vamos lá, primeira pergunta. Sim, Camila, exercício do assoalho pélvico pode ser feito durante a gestação, inclusive o exercício de equilíbrio que eu vou mostrar aqui para vocês também. Pode também ser feito durante a gestação, mas não previne a diástase, estabiliza a diástase. Qual é a diferença? Prevenir significa que essa musculatura não vai abrir, só que isso não existe. A musculatura precisa abrir para dar espaço para o crescimento do útero e para o crescimento do bebê, tá bom? Então não tem como a gente prevenir a diástase na gestação. Isso não existe, tá bom? Então aqui, ó, tem uma imagem aqui para mostrar para vocês. A imagem do meio, a mulher está grávida. Então você vê que os músculos se afastam, porque não tem como. A barriga está crescendo, o neném está crescendo, o útero está crescendo. O corpo todo vai se adaptando para aquele momento, né? Para esse momento que você está vivendo, que é o momento de um corpo que está grávido, né? Um corpo que está gravídico. Só que aí depois, o que acontece? O que acontece na gestação? Se a musculatura abre de forma exagerada, porque a mãe ganhou muito peso, porque a mãe já engravidou com sobrepeso, porque ela era magrinha e colocou um barrigão, porque nasceu um neném muito grande, essa musculatura estira demais. O que a gente faz na gestação é trabalhar vários exercícios para estabilizar a musculatura, para ela não abrir absurdamente e no pós-parto a recuperação ser mais rápida, tá bom? Ou então no pós-parto a mãe nem ter uma diástase patológica. Eu já tive muitas pacientes que fizeram fisioterapia na gestação, fisioterapia pélvica, e no pós-parto o corpo voltou normal, tá? Deixa eu parar de compartilhar. Então quem tá na dúvida se tem ou não diástase, é só digitar teste aqui, tá bom? E aí, meninas, vamos lá. Então eu tava falando dos exercícios. Presta atenção aqui em mim. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que para tratar a diástase abdominal, vocês precisam trabalhar uma série de músculos que vão estabilizar um aumento de pressão intraabdominal. Mas, doutor, o que é isso? Imagina, acho que eu não tenho nenhuma bexiga aqui. Eu sempre tenho bexiga por aqui, eu acho que agora eu não tenho. Imagina que eu tô com uma bexiga, deixa eu ver só aqui, gente, por meio das dúvidas, se tem alguma aqui sobrando, mas não tem. Imagina que eu esteja com uma bola de encher. E aí, toda vez que você se movimenta, aquela bexiga, ela enche de ar, tá? Então, imagina uma bola cheia de ar.
Deixa eu pegar minha bolinha, porque vai exemplificar. Ó. Imagina que essa seja a sua barriga de grávida, né? Ó. Imagina que essa seja a barriga de grávida que ficou depois que você teve filhos. Meu Deus, que exagero, né? Não é isso tudo não, né, gente? Mas vamos recuperar. E aí, você tem... Aqui tá a sua barriga, tá? Então, na parte de baixo, você tem o assoalho pélvico. Na parte de cima, você tem os músculos respiratórios, o diafragma. Na parte da frente, você tem o reto abdominal, que é aquela musculatura que eu digo a cebosa, né? Que a cebosa da Virgínia já fica lá mostrando aquela musculatura toda lá feitinha direitinho, né? Ah, porque ela fez um monte de cirurgia, sim, gente. Mas é uma mulher muito dedicada, uma mulher que cuida muito da alimentação e faz exercício pra caramba. Eu não gosto que fique falando mal da Virgínia, porque ela fez cirurgia, mas ela se dedica muito pra ter o corpo que ela tem, tá? Não gosto de falar mal da Virgínia. E aí, vamos lá. E aí, por que eu tô falando isso? Por causa da frente do músculo aqui. Então, tem o reto abdominal, tá? Lá por dentro, a gente tem o músculo transverso do abdômen, que é um músculo que trabalha como uma cinta modeladora. Ele tem um efeito espartilho. E aqui na lateral do corpo, a gente tem outros músculos, oblíquo interno e oblíquo externo. Então, quando você vai tratar de diástase, todos esses músculos, eles trabalham em conjunto. A gente também chama os músculos do core. O glúteo também está incluído. Todos esses músculos, eles trabalham em conjunto como? Contraindo. O assoalho pélvico contrai o diafragma, o reto abdominal, os músculos laterais aqui do seu tronco, os músculos das costas, eles trabalham fazendo uma contenção desse aumento da pressão, tá? Então, quando a mãe tem diástase, ela tem uma falha nessa musculatura. Primeira coisa, o músculo da barriga está aberto. E aí você observa que você ficou com uma barriga de grávida, o músculo da frente da barriga está falhando, ele não está cumprindo a função dele. Você já tem dor lá nas suas costas, porque está tudo frágil, a musculatura está fragilizada. Como o músculo da frente da barriga não trabalha bem, está aberto, ele começa a sobrecarregar o assoalho pélvico. É como se fosse um time de músculos trabalhando ao mesmo tempo. Então imagina, você tem 11 jogadores, 12 jogadores, sei, são 11 jogadores, gente. Sei lá quantos jogadores são, mas imagina que 3, 4 tomam cartão vermelho. Aquele time de músculos vai ficar, aquele time vai ficar defasado. É a mesma coisa que acontece com a diástase abdominal. Então, se um músculo está falhando aqui da frente, da barriga, que é o reto abdominal, o assoalho pélvico ele começa a ficar sobrecarregado e ele começa a falhar também, ao ponto de você ter o quê? Um escape de xixi. Ao ponto de você ter um barulhinho de pum que sai pela vagina, ao ponto de você sentir muita dor no quadril, ao ponto de você sentir dor na coluna, de você sentir que você tem muita dor na sua barriga. Doutor, eu não aguento ficar sem a cinta, eu fico com a cinta o tempo todo, com uma calcinha prendendo a minha barriga o tempo todo, porque se eu tiro a calcinha eu sinto muitas dores, o corpo está falhando. E aí entram os exercícios de ativação, que é uma das bases do tratamento, mas não é tudo, gente. Entre os exercícios de ativação, aonde o profissional vai pedir para você, prende o xixi e o pum. E eu peço para as minhas pacientes, levem a contração mais lá para o ânus. Por quê? Porque 70% da força do assoalho pélvico está aqui no ânus, principalmente nessa região aqui que é o centro tendíneo do períneo. É o lugar mais forte que a mulher tem. No assoalho pélvico. Tanto que a mãe que passa por um parto normal e tem uma episiotomia, aquele corte ele vem na lateral pegando essa região que é a região mais forte do assoalho pélvico. Então lá para os pacientes eu falo, prende bem o xixi e o pum, principalmente o pum, segura o pum. E aí eu tô contraindo. Contrai os músculos da barriga. Eu estou fazendo tudo aquilo, eu estou pedindo para você fazer de forma intencional, tudo aquilo que o seu corpo deveria fazer de forma voluntária. Todas as vezes que você se mexia, que você mexe a perna, mexe o braço, os teus músculos deveriam contrair. Como eles estão fragilizados, eles não contraem. Olha aqui, a mãe está dizendo, eu sinto dor no cóccix. E ainda sinto tudo solto dentro da barriga. É exatamente isso. A dor aqui no cóccix. Por quê? Tem fragilidade na pelve.
Por que tem fragilidade na pelve? Porque durante a gestação, muitos hormônios são liberados no seu corpo para relaxar músculos e tendões, para que você tenha o parto. O corpo se prepara para um parto vaginal. Mesmo que você tenha passado por uma cesárea, o corpo se prepara fisiologicamente para um parto vaginal. Então, durante a gestação, você fica com todos esses músculos do teu abdômen, do teu assoalho pélvico, soltos, frágeis, flácidos, porque o corpo está se preparando para o parto. Só que depois que a mãe teve filhos, muitas mães não conseguem ter a recuperação do corpo. O corpo continua muito frágil, muito flácido. Parece isso, é exatamente isso. Parece que está tudo solto. Parece que eu sinto meu quadril solto. Parece que eu sinto a minha barriga solta. Meu corpo está todo mole. Por quê? Porque o teu corpo não encontrou o caminho de volta para a recuperação. Quando o seu corpo não encontra o caminho de volta para a recuperação, você precisa fazer isso por ele. Então, você de forma intencional vai prender o xixi, de forma intencional você vai contrair a barriga, de forma intencional você vai soltar o ar fechando a costela, porque o que acontece durante a gestação? Barriga cresce, essa costela ela abre, e aí lá no pós-parto eu quero que essa costela feche. Por isso que eu não trabalho com LPF, por isso que eu não trabalho com vácuo, por isso que eu não trabalho com hipopressivo, não faz parte da minha metodologia. Por quê? Quando a mulher faz aquele vácuo, aquela sucção da barriga, os músculos do assoalho pélvico e os músculos do abdômen, eles ficam relaxados. Não tem nada a ver, não faz nenhum sentido. O LPF, o vácuo para o tratamento da diástase abdominal, gente, não faz nenhum sentido e não resolve, esquece. Não resolve. Já atendi muitas pacientes dentro do programa da SC, dentro do programa de assistência cirurgia, que fizeram LPF e disseram para mim, doutora, enquanto eu estava fazendo o vácuo, eu tinha melhoras. Quando eu parei de fazer, o exercício, meu escape de xixi voltou, tudo voltou de novo. Então eu não trabalho com nada disso. Por quê? Porque não é fisiológico. Não é fisiológico manter uma costela aberta, prender ar, sugar a barriga, gente. A gente não faz isso no dia a dia. Então, toda a minha metodologia é baseada naquilo que é fisiológico do seu corpo. Só que isso que eu tô falando aqui pra vocês é a base. Contrair xixi e pum, ativar o abdômen, fechar a costela, não é que seja fácil, tá? Porque quando a mãe tem diástase abdominal, ela já tá perdendo xixi, para ela conseguir ter a coordenação de contrair o assoalho, ativar o abdômen, para ela conseguir fazer tudo isso, é necessário treino. Ela precisa treinar novamente essa musculatura que está fragilizada. Mas isso é a base do tratamento. E dentro do método, né, dentro do programa de arte sem cirurgia, a gente trabalha esses exercícios de ativação, depois a gente entra com exercícios progressivos durante 12 semanas, e dentro desses exercícios progressivos está o sistema de equilíbrio abdominal e pélvico. Doutora, o que é isso? Calma. Eu sei que a única coisa que você quer, mãe, eu sei que você só está aqui porque você quer perder a sua barriga depois dos filhos. Eu sei que você está aqui, esse aqui é o caso da Cíntia, 2 gestações, ela estava com 39 anos e ela estava feliz da vida porque saiu do 42 e foi para o 38 em 12 semanas sem cirurgia. Então eu sei que você está aqui porque você quer recuperar o seu corpo, eu sei que você está aqui porque você quer ver que o seu corpo está melhorando depois que você teve filhos. Olha essa outra mãe aqui com uma barriga já de grávida, né, em 3 meses de tratamento. E, gente, essa mãe, ela fazia musculação, ela fazia musculação com personal, tá? Ela fazia musculação com personal, tinha uma alimentação adequada. Essa barriga dela não era gordura, era só diástase. Uma mãe magra, com uma barriga de grávida, 12 semanas de tratamento, olha o resultado, tá? E assim, eu teria muitas outras pacientes para mostrar aqui para vocês, muitas outras mesmo. Vou mostrar uma última aqui porque eu quero que a gente entre nos exercícios, tá bom? Essa aqui, ó, peraí, que eu quero mostrar uma paciente aqui que eu quero falar da história dela para vocês. Peraí, ó. Eu até coloquei ela no Instagram hoje, da Valesca, tá? Então, Valesca, 40 anos,
3 filhos, tá? Ela estava com 45 dias pós-parto quando começou o tratamento da diástase abdominal. Então, veja, essa mãe já estava com 43 anos, ela já tinha 3 filhos. Aí você pensa assim, eu tô com 30 anos, não tem mais jeito pra mim. Eu tô com 40 anos, não tem mais jeito pra mim. Claro que tem jeito pra você. Eu passei por 1, 2, 3 gestações, não tem mais jeito pra mim. Tá aqui a Valesca para dizer que tem jeito pra você sim. Em 12 semanas, gente, tratando a diástase abdominal, olha como ficou a barriga da Valesca. Vou mostrar até uma foto que eu coloquei hoje aqui no perfil. Olha só, gente, da onde que ela saiu, como estava a barriga dela em 3 meses, 12 semanas, olha, melhora. E ela falou, eu estava vestindo 42, hoje estou no 38, essa semana até levei umas calças para minha mãe, e aí ela me mandou essa mensagem aqui, pra gente entrar nos exercícios, tá? E ela me mandou essa mensagem aqui dizendo assim, esse resultado maravilhoso é muito foco, persistência naquilo que eu queria conquistar depois de 3 gravidez. Não imaginei que voltaria a usar um short com uma blusinha, nunca mais quando me olhava no espelho, não imaginei que voltaria a usar um short com blusinha quando me olhava no espelho e via o corpo como estava. Eu entrava em desespero, não queria sair mais de casa, estava desanimada para tudo. E talvez, mãe, você esteja aqui desse jeito. Desesperada, não quero mais sair de casa, não quero me arrumar, você não põe mais uma maquiagem, você não põe mais um batom, você tá mal com você mesmo, toda vez que você vai comprar uma roupa, a roupa não cabe em você, desanimada pra tudo, mas só que a história dela não parou aí. Ela falou, hoje posso falar de boca cheia que quando a gente quer, a gente consegue. O que tem a dizer hoje pra você é gratidão, 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 por ter me ajudado e peço a Deus que te ilumine cada vez mais para que possa ajudar outras mães. Meu muito obrigado por ter entrado na minha vida na hora certa e ter me ajudado a não desistir de mim mesma. Mãe, tem jeito para o seu corpo. Olha só como estava o corpo da Valesca antes e o corpo da Valesca depois. Gente, pelo amor de Deus, tem jeito para você, tem jeito para o seu corpo depois que você teve filhos. Agora, é necessário o método certo. Você pode ter sua autoestima novamente. Deixa eu parar de compartilhar. Então, qual é o primeiro exercício que a gente vai fazer aqui? O primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício para o assoalho pélvico. Por quê? O assoalho pélvico é um músculo estabilizador. Lembra que a gente falou que o seu corpo, depois que você teve filhos, ele fica muito instável, justamente por causa de todos os hormônios, a relaxina é um deles, de todos os hormônios que vão afrouxando os seus ligamentos, vão afrouxando os seus músculos. Então, você tem no seu corpo músculos que são estabilizadores, ou seja, músculos que te deixam firme, que te deixam estáveis. Um desses músculos que te dão, é exatamente isso, um músculo que te dá firmeza. Um desses músculos que são estabilizadores é o assoalho pélvico. Um outro músculo estabilizador é o músculo profundo que está aqui lá dentro da barriga, que é o transverso. Um outro músculo estabilizador é o glúteo. Então a mãe que sente muita dor no glúteo, que sente estalo no quadril, sente dor aqui sente dor na sínfise púbica, aqui no ossinho da vagina, sente dor no cóccix, sente dor na coluna. A maioria das dores relacionadas a essa região são dores porque algum desses músculos estabilizadores estão falhando. Então, o primeiro músculo que a gente trabalha para o tratamento da diástase abdominal é o assoalho pélvico. Não tem como evoluir no tratamento da diástase se você não tem um assoalho pélvico forte. E aí, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar a contração dessa musculatura para depois a gente evoluir para esses exercícios que são os exercícios que ativam o sistema de equilíbrio abdominal e pélvico. Até porque um desses músculos já é o assoalho pélvico, tá? Então, aquilo que eu quero pedir para você fazer agora é, primeira coisa, não sei se você está me vendo, assistindo a live, amamentando o bebê, sentada, de pé, eu não sei como você está, mas eu vou pedir para que nesse momento, se você estiver sentado, que você se sente com o seu bumbum mais lá para trás, o bumbum mais arrebitadinho, tá?
Então, você não pode se sentar com esse bumbum, ó, guardado, desse jeito aqui. Se você está assistindo a live desse jeito aqui, ó, com esse bumbum pra dentro, toda relaxada, assistindo a live aqui, ó, o que você vai fazer agora? Você vai colocar uma almofada atrás das suas costas, você vai empinar o seu bumbum. Por quê? Para a gente começar a trabalhar exercício para o assoalho pélvico, eu preciso que... lembra que eu falei que essa região aqui é a região mais forte do seu períneo? Ó, a mãe falou aqui, ó, tô aumentando, deve ser tô amamentando, né? Tá certo. Agora, amamenta na postura certa para você fazer o exercício aí comigo. Lembra que eu falei que essa região aqui, ó, entre o ânus e a vagina, lembra que eu falei que essa região entre o ânus e a vagina é a região mais forte do seu assoalho pélvico? Essa região, ela precisa estar, vamos dizer assim, num vetor, cadê a região? Aqui, ó. Precisa estar num vetor reto. Eu não posso ter diagonal aqui, nem para um lado, nem para o outro. Então, para eu ter potência no meu assoalho pélvico, ele precisa estar, eu preciso ter pressão nessa região. Então, se você está sentada com o bumbum muito guardado, o que acontece? Essa região aqui, ela fica mais solta. Se você também está sentada com o bumbum muito arrebitado, essa região vai ficar mais contraída. Então, eu não quero esse músculo nem muito contraído, nem muito alongado. Eu quero que a musculatura, ela fique na sua tensão normal. Para isso, você se senta numa postura retinho, né? Uma postura retinha com o bumbum levemente arrebitado, tá? E essa orientação aqui, gente, meu Deus do céu, isso aqui já é um pote de ouro que ajuda demais no tratamento da diástase abdominal. Pronto. Sentada nessa posição, eu vou pedir para você prender o pum e relaxar. Prender o pum, relaxar, prender o pum, relaxar. Conseguiu? Me digam aqui nos comentários. Doutora, mas eu não preciso contrair a vagina? Agora não. Concentra lá no pum. Se você consegue ativar bem a musculatura do ânus, a musculatura da vagina também vai responder, tá? Vamos uma coisa de cada vez. Então, ó, vamos lá de novo, ó. Prende o pum e relaxa, sentada numa boa postura. Prende o pum, relaxa, prende o pum, relaxa. Sentiu bem? Ó, se você estiver numa postura ruim, você vai sentir menos. Projeta o seu corpo para frente desse jeito aqui e prende o pum. Ó, eu sinto porque eu treino muito, mas eu sinto menos. Projeta o seu corpo lá para trás, numa postura toda errada. Ó, prende o pum e relaxa. Eu sinto, mas sinto menos. Agora, esteja numa boa postura, com o corpo organizado, coluna reta, bumbum levemente arrebitado, contrai o pum e relaxa. Observa que você vai sentir mais, tá bom? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem a contração em 2 tempos. Você vai prender o pum, prender mais forte e relaxar, tá certo? Prende o pum, prende mais forte e relaxa. Por que eu tô pedindo para vocês fazerem isso? Porque a contração do assoalho pélvico é uma contração ascendente. Você prende traz para cima, como se fosse um canudinho, tá? Em pé também dá para fazer? Dá sim. Mas a gente segue o mesmo princípio postural, tá bom? Então, estiver na posição de pé, você também vai ficar de pé com o bumbum levemente arrebitado. Não pode ser. Quem é aquela mãe que tem um bumbumzão lá atrás, precisa até guardar um pouquinho o bumbum. E aquela mãe que tá com o neném, que tá o tempo todo com a postura aqui pra frente, precisa organizar a postura e levemente empinar o bumbum. Pode fazer de pé e pode fazer deitado, não tem problema, tá? Tem mãe que sente mais o assoalho pélvico na posição de pé, outras sentem mais deitadas e outras sentem mais sentadas. Você pode fazer o exercício na posição que você sente mais a musculatura. E agora você vai prender em 2 tempos. Prende o pum, prende mais forte e relaxa. Por que a gente está fazendo isso?
Porque a contração do assoalho pélvico é para cima. É uma contração para dentro e para cima, a contração certa. Então não adianta só prender. Você tem que prender e subir igual um elevador, tá bom? Então vamos lá comigo 3 vezes, ó. Prende, prende mais forte, levando para cima e relaxa. Prende, prende mais forte, levando para cima e relaxa. Prende, prende mais forte, levando para cima e relaxa. Conseguiram fazer a contração do assoalho? Me digam aí, tá bom? E aí eu vou seguir aqui. Isso aqui é a base. Associado a isso, vão entrar os treinos respiratórios e a contração de assoalho pélvico. Ó, as mães estão dizendo, Tamires, a Dailson, a esposa da Dailson tá conseguindo. Então coloquem aqui, por favor. Isso aqui é a base. Só que só isso daqui não trata de diástase abdominal. Por quê? Porque o corpo vai acostumar. No início, é um exercício que é desafiador. Associa a contração do assoalho pélvico com o exercício. Nossa, doutora, quando eu fui fazer o exercício, eu perdi o assoalho pélvico. É o que mais acontece. A mãe está dizendo que sentiu até o cóccix, que doeu um pouco. Calma, deve estar contraindo muito forte. Não precisa se espremer toda para fazer a contração. Pode ser uma contração vigorosa, mas não é para ter dor, tá bom? Então, meninas, isso daqui é muito importante, mas é a base. Porque no início do tratamento, eu tenho mesmo que ter essa consciência, porque eu perdi isso durante a gravidez, porque meu assoalho pélvico ficou muito sobrecarregado pela própria gestação, pelo peso da própria barriga. Então eu preciso recuperar novamente, lembrar novamente esse músculo. Ei, você tá aí, meu filho, acorda. Eu preciso lembrar do abdômen, eu preciso lembrar das minhas costelas, que elas abrem, mas elas fecham também, o movimento de alça de balde. Então eu preciso lembrar do meu corpo de tudo isso, mas isso é só a base do tratamento, a gente precisa evoluir. Dentro do programa de Arte-Cirurgia, a gente vai trabalhar tudo isso, vai evoluindo com os exercícios vão ficando cada vez mais intensos, o módulo básico, o módulo intermediário, o módulo avançado. E aí depois eu entro com os exercícios de equilíbrio, que é o sistema de equilíbrio abdominal e pélvico. O que é isso, doutora? Lembra que eu falei que o teu assoalho pélvico ele é um músculo estabilizador? Da mesma forma que o glúteo é um músculo estabilizador, da mesma forma que um músculo que está aqui dentro, bem profundo, transverso, é um músculo estabilizador, esses músculos estabilizadores, antes de você realizar qualquer movimento, por exemplo, eu vou levantar agora da cadeira, tá? Então eu vou levantar da cadeira. Antes de eu levantar da cadeira, esses músculos eles contraem em milésimos de segundos para que eu não desequilibre. Nós chamamos de músculos antecipatórios. Então, qual é o objetivo dele? Contrair para diminuir a pressão dentro da barriga, estabilizando o movimento para que eu me mova no dia a dia. Só que o que acontece? Algumas mães, pelo simples fato de sentarem na cadeira e encostarem lá atrás, faz um cone da barriga. A mãe está com o bebê no colo, foi levantar da cadeira desse jeito, fez um cone na barriga. Por quê? Lembra que eu falei que em qualquer movimento tem um aumento de pressão? Lembra lá do aumento de pressão? E o músculo precisa contrair nesse aumento de pressão? Qualquer movimento, isso é normal, tá, gente? Aumentar a pressão dentro da barriga. É por isso que você não explode quando você come, vai naquele rodízio de pizza. Quantos de vocês já não desabotoaram a calça no meio do rodízio de pizza? Eu desabotou a minha calça quando eu vou no rodízio de japonês, que eu adoro, eu perco a mão. E aí, por que você desabotoa? Porque, graças a Deus, a pressão dentro da barriga aumenta para comportar aquele volume de comida. Então, isso é normal. Pressão dentro da barriga é normal. Aumentar dentro da barriga é normal. O que precisa acontecer é a musculatura contrair para esse aumento não ficar exagerado. Como a musculatura não entra, a gente vê o cone. Como a musculatura não entra, a gente vê a barriga de grávida. Como a musculatura não entra, quando você faz esforço, o que acontece? Aquela pressão no teu assoalho pélvico empurra a tua bexiga e você escapa xixi. Eu reparava muito isso na Eva. É engraçado, né? A criança, quando ela ainda não está andando,
Você já reparou? Repara o teu filho se você está com um filho bebê e esse filho ainda não está andando, porque se ele ainda não está andando, ele não tem controle de esfíncter. Por isso que ele perde xixi. Por isso que existe o momento certo de começar a desfraldar uma criança. O momento certo de começar a desfraldar uma criança é quando ela já consegue, uma das etapas, né? É quando ela consegue, por exemplo, descer uma escada sem desequilibrar. Olha que coisa interessante. Ela desce a escada e ela não desequilibra. Por que ela não desequilibra? Porque ela já tem controle de esfíncter. Ela já tem estabilidade no assoalho pélvico. Ela já tem a possibilidade de prender o xixi e o pum. Ela já consegue fazer isso. Como ela consegue fazer isso? Ela não desequilibra. E aí, como é que eu sei que a criança não tem ainda um controle de esfíncter? Você já viu o bebezinho? Quando o bebezinho espirra e sai um pum? Já reparou isso? Gente, eu achava tão engraçado quando isso acontecia com a Eva. Ó, repara o seu filho. Você tá com um filho aí que ainda não anda. Então, ele ainda não tem controle de esfíncter direitinho. E repara as vezes que você viu que ele espirrou e quando ele espirrou, ao mesmo tempo que ele espirrou, saiu um pum. E isso acontece também pode acontecer com a mãe. A mãe espirra, sai um xixi. Ou então a mãe espirra, sai um pum mesmo. Por quê? Porque ela tá com frouxidão em toda essa musculatura. Então a gente trabalha primeiro recuperando a musculatura. Depois que a gente recuperou essa musculatura, ela vai entrar no efeito platô, igual dieta. Você tá fazendo a mesma dieta, tem uma hora que você não perde mais peso com aquela dieta, não é verdade? Aí você precisa mudar um pouco aquela estratégia que você tá usando. Dentro do programa de Arte Sem Cirurgia, quando a mãe já ganhou controle desses músculos, a gente começa a inserir exercícios de equilíbrio, que são exercícios que vão acionar esses músculos estabilizadores de forma involuntária. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou levantar dessa cadeira, eu tô descalça, eu vou levantar da cadeira e vou ficar com meu pé em ponta. Então, ó, vou levantar da cadeira e fiquei com meu pé em ponta. Só pelo fato de eu levantar e ficar com o meu pé em ponta, o meu corpo ele precisa buscar equilíbrio. Quem entra aqui? Assoalho pélvico estabilizando. Quem entra aqui? Abdômen estabilizando, para que eu me mantenha nessa postura. E aí eu posso trazer mais desafio para o corpo. Eu posso, por exemplo, usar uma faixa elástica. E aí eu estou pedindo para a mãe trabalhar a diástase abdominal e ela tá fazendo um movimento de agachamento, porque ela agacha várias vezes durante o dia. Ela vai entrar com o pé em ponta e ela vai abrir a faixa. Então, aqui eu estou trabalhando esses exercícios de equilíbrio que ativam esse sistema abdominal e pélvico para que a musculatura contraia de forma involuntária. Por que a musculatura contrai de forma involuntária? Porque eu estou em desequilíbrio. Então, o meu músculo, ele precisa entrar, precisa contrair para eu não perder o equilíbrio. Então, existem vários exercícios que a gente pode fazer. Por exemplo, você pode fazer um bem simples aqui comigo. Vocês podem ficar de pé? Quem não estiver amamentando pode ficar de pé. E observe aqui comigo o seu corpo, tá? Então, esse aqui é um método que eu utilizo dentro do programa de Arte Sem Cirurgia. Além das ativações, dos exercícios progressivos, das avaliações individualizadas que as mães fazem dentro do programa. Então, todas as mães dentro do programa, enquanto isso vai ficando de pé, a gente faz exercícios juntas, tá? Todas as mães dentro do programa de Arte Sem Cirurgia, elas fazem uma avaliação individual, porque o seu corpo é único. Então, a gente tem mãe aqui que teve um filho. Tem mãe aqui que está com 3 filhos. Eu já atendi mães no programa de Arte Sem Cirurgia que passaram por 8 gestações. É claro que o corpo dessa mulher que passou por 8 gestações é totalmente diferente do corpo da mulher que passou por uma gestação. O corpo da mulher que passou por 8 gestações e está com 45 anos é diferente do corpo da mulher que passou por uma gestação e está com 25 anos e teve um parto normal. E a outra teve 4 cesáreas. Você está entendendo? Então, assim, não tem como todo mundo fazer os mesmos exercícios de 100% igual, porque o seu corpo é único. E dessa forma você vai tendo melhoras
na recuperação do seu corpo na volta da barriga, tá bom? Então todas as mães do programa de Esta-Cirurgia fazem avaliações individualizadas, você tem um contato diretamente comigo dentro da comunidade de mães. A mãe que passou por uma cesárea precisa ter a cicatriz da cesárea avaliada, então você pode enviar foto da cicatriz da sua cesárea para mim lá dentro da comunidade, eu vou avaliar a sua cicatriz. Tem um curso completo sobre os cuidados com a cicatriz da cesárea. Você vai começar a fazer as mobilizações específicas na cicatriz para cuidar dessa cicatriz também, tá bom? Você tem todo o apoio nutricional também dentro do programa de Arte Sem Cirurgia. Então, aquelas mães que estão com sobrepeso, a gente tem cardápio alimentar voltado especificamente para as mães que querem emagrecer, tem cardápio alimentar voltado especificamente para as mães que são magrinhas e que só têm barriga, querem manter o peso, então manutenção de peso, mas ganho de massa magra. Então, o programa de Arte Sem Cirurgia ele é muito completo, tá bom? E a gente trabalha o tempo todo com funcionalidade do corpo. Quantas vezes você agacha durante o dia, se você já está com um bebezinho gatinhando? Você tem um monte de brinquedo espalhado na sua casa. Ou então, se você tem que abaixar para pegar, sabe, aqui mesmo, tem que abaixar para abrir essa gaveta aqui embaixo. Então, o agachamento é um movimento fisiológico. Inspirar nas costelas é fisiológico, então é isso aqui que a gente trabalha, inspirar na costela, soltar o ar, costela fechando, contração de assoalho, contração de abdômen, contração lá do músculo que funciona como uma cinta e a mãe vai ganhando cintura, então é tudo isso que a gente faz, tá bom? Tem uma bolsinha acima da cesárea, da minha cirurgia. Pois é, dentro do programa de Arte Sem Cirurgia, a gente tem todas as mobilizações específicas para a mãe que está com bolsinha acima da cicatriz. Se você está no pós-parto recente, existe uma drenagem reversa que você deve fazer. Então, você está ali com 15 dias, 30 dias, 45 dias, você vai fazer a drenagem reversa. A mãe já está com 2 meses, 3 meses, tem a bolsinha, não é mais por causa de líquido. Na maioria das vezes é a aderência cicatricial, ou então a cicatriz está retraída, ou então é a fragilidade de abdômen inferior e assoalho pélvico, postura, tudo isso vai causar aquela bolsinha, aquela pochetezinha acima da cicatriz. Então, é isso. O que eu penso é que é necessário um olhar muito humanizado, individualizado para a mulher, senão você não tem a recuperação do seu corpo, tá bom? Se você deseja entrar no programa de Arte Sem Cirurgia com condições super especiais, é só você digitar eu quero aqui nos comentários que a gente vai te chamar no privado, tá bom? No dia 23 a gente está abrindo as inscrições para o programa de Arte Sem Cirurgia e nós estamos aí num período de pré-inscrições com um valor com super desconto, tá? Qual o valor, doutora? Não vou falar aqui na live, tá? Se você quer todo o acompanhamento, todo o direcionamento dentro do programa de Arte Sem Cirurgia, é só digitar eu quero aqui nos comentários, porque nós estamos com condições super especiais e eu ou alguém da minha equipe vamos te chamar no privado, provavelmente amanhã, porque já são 9 horas da noite, provavelmente amanhã te apresentando todo o programa, tá bom? Te enviando material, tirando as suas dúvidas, bem, de uma forma muito, como eu vou dizer, muito específica, diretamente para você. Se você for atendida pelo meu suporte e tiver alguma dúvida muito específica, o suporte manda o seu contato, entre em contato com você também. Se você quer ter todo esse acompanhamento dentro do programa de Arte Sem Cirurgia, é só digitar eu quero aqui nos comentários, tá? A Deia falou, ó, já comprei. Já tá dentro da comunidade de mães, Deia? Me diz, tá bom? Diz se você já tá lá. Então, gente, vamos ficar de pé para vocês fazerem um exercício aqui comigo? Então, aqui, ó. Eu quero que vocês vejam o meu pé. A gente trabalha muito com o pé. Isso aqui já no módulo 2, no módulo 3 de tratamento, tá? Então, o que você vai fazer é isso aqui, ó. Você vai... Tá conseguindo ver bem? Projeta o peso do seu corpo todo lá pro calcanhar, ó. Projeta lá pro calcanhar. Como se, ó, o máximo que você conseguir sem desequilibrar, ó. E volta novamente. Projeta o peso do corpo pro calcanhar. Imagina que os teus dedos são como se fossem garrinhas. O dedo, ó, agarra lá no solo, tá? Dedo agarrando no solo. Agora, projeta o seu corpo para trás. Projeta para trás. E, ao mesmo tempo,
Tenta relaxar o assoalho pélvico como se você fosse soltar um pum. Ó, relaxa lá o músculo do bumbum, do ânus. E volta. Conseguiu perceber isso? Você conseguiu perceber que quando você entra no desequilíbrio, o músculo ele contrai sozinho? Por que eu pedi para vocês relaxarem? Porque vocês não estavam contraindo. Eu não pedi para vocês contraírem. Mas quando eu pedi para vocês relaxarem, vocês sentem que o músculo relaxou. Como assim, doutora? Mas eu não contraí a musculatura. Exatamente, você não contraiu a musculatura. Mas a musculatura responde de forma involuntária pelo fato de você estar em desequilíbrio. E isso é importantíssimo dentro do tratamento da diástase abdominal. A gente está trabalhando aqui apenas com a fisiologia do corpo. Quantas vezes você segurando o seu filho no colo, você já não desequilibrou? Quantas vezes você, lavando um quintal, você não escorregou? Esses dias eu tava descendo a escada, tava chovendo pra caramba aqui no Rio de Janeiro. Cara, meu Deus, eu teria caído feio da minha escada. Eu desequilibrei de um jeito. O quê? Naquela hora que eu desequilibrei, gente, todos os meus músculos que eu treino, os meus músculos abdominais e pélvicos, eles estavam lá em gritaria. Vamos segurar a Nise, tá bom? Então isso é muito importante, porque eu tô trabalhando todos esses músculos que tratam a diástase, que fecham a diástase, que faz você perder a barriga depois dos filhos, com um exercício bem simples, não é verdade? Então, vamos lá de novo comigo. Observa isso. Eu não quero que você contraia a musculatura do assoalho pélvico, prendendo o pum. Eu só quero que você faça o exercício entrando no desequilíbrio, tá? Então, imagina que o dedo é uma garrinha e você vai projetar o peso do corpo lá para trás para o calcanhar. Não é para você ir para trás ao ponto do pé subir. Eu não quero isso. Eu não quero que você, ande para trás, tá? O corpo vai ficar parado. Garrinha aqui, meu dedo igual uma garrinha. Projeta o peso lá pro calcanhar. Segura. Continua projetando o corpo lá pro calcanhar. Agora, relaxa o pum. O meu relaxou. Não sei o seu. Você entendeu o que eu quis dizer? Me digam se vocês entenderam. Estou tentando passar, é um conceito complexo, é um conceito da neurologia também. Eu estou tentando passar isso para vocês da forma mais simples possível, para vocês entenderem que é possível a gente trabalhar com uma metodologia que não é contra o corpo. Prender ar, fazer apneia, sugar a barriga. O corpo ele não foi projetado para isso. Em momento nenhum o corpo da gente faz isso de forma normal, de forma voluntária. Ninguém fica prendendo ar, ninguém fica sugando a barriga, ninguém fica abrindo costela. Mas o que acontece é que durante a respiração você abre e fecha a costela. O que acontece é isso. No desequilíbrio, o músculo contrai. Então, eu espero que você tenha entendido um pouquinho, tá bom? Do conceito, do método que está aí por trás do programa de diástase sem cirurgia. Falar de tudo isso para mim é muito prazeroso, porque, enfim, a parte técnica de tudo. Mas eu sei, novamente, dizendo que no fim das contas, doutora, o que eu quero saber eu tenho uma diástase grande. Essa aqui é uma paciente com uma diástase de 9 centímetros. No fim das contas, é isso que vocês querem saber. Eu tenho uma diástase de 9 centímetros. Eu consigo tratar a diástase abdominal? Eu preciso fazer cirurgia? Eu preciso entrar na cirurgia para eu recuperar o meu corpo? O resultado está aqui, é a mesma paciente, tá? Então, a mesma paciente de uma diástase de 8 centímetros que tenha feito o tratamento 100% com exercícios específicos, tá? Mesmo com uma diástase grande, o primeiro tratamento é um tratamento conservador com a fisioterapia pélvica. Tá bom, meninas? Gente, estamos encerrando por aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Estamos encerrando por aqui. Se você deseja a minha ajuda para recuperar o seu corpo depois dos filhos, se você quer recuperar a sua autoestima, eu já passei também por 3 gestações, 2 cesáreas, um parto normal. No meu primeiro filho, minha barriga não voltou. No meu segundo filho, minha barriga não voltou. Eu só fui descobrir a diástase quando meu mais novo estava com 3 anos, o Davi estava com 7. Depois, aos 39 anos, eu engravidei novamente, eu tive a Eva. E mesmo depois de 3 gestações, já com 39, 40 anos, eu consegui
fechar a diástase, perder a barriga depois dos filhos, conseguir tratar, né, o meu corpo. Então isso é possível. Se você quiser a minha ajuda, eu sei exatamente tudo aquilo que você está passando, é só você digitar aqui nos comentários a palavra eu quero, para você entrar no programa Diástase Sem Cirurgia. Doutora, qual é o valor? Vamos dar todas as informações para vocês no privado, no 1 a 1. Lembrando que a gente está aí com um período de pré-inscrições, então a gente está com condições super facilitadas, tá bom? Condições super facilitadas, tá com desconto incrível dentro do programa Diástase Sem Cirurgia e vamos apresentar todo o material para vocês, entrando em contato com vocês no 1 a 1, tá bom? Então é só digitar aqui nos comentários a palavra eu quero. Tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu ver. A barriga caída é sinal de flacidez abdominal? A barriga caída pode ser também uma flacidez abdominal, uma flacidez da musculatura por causa da diástase abdominal. Mas a barriga caída também pode ser por causa de excesso de peso. Você engordou muito a gestação, depois você emagreceu e você ficou com uma flacidez importante. A barriga caída também pode ser por causa de sobrepeso. Então a mãe continua ainda com 10 quilos acima do peso. Ela vai ter uma flacidez abdominal. Ou então ela engordou muito durante a gestação, depois ela perdeu peso, teve estrias e aí teve mesmo, como eu vou dizer, um comprometimento da pele. Então a barriga caída pode ser muitas coisas, mas dentro do programa Diástase Sem Cirurgia a gente vai ter o tratamento para a flacidez abdominal relacionada à musculatura e a gente vai ter, você também vai ter todo o acompanhamento com aulas gravadas da nutricionista, tirando suas dúvidas também dentro da plataforma com ela, tendo todo o cardápio alimentar que vai te ajudar também na perda de peso, tá? E quando você emagrece e ao mesmo tempo está tratando a diástase abdominal, a flacidez na pele, ele é muito menor, tá? Eu já tive algumas pacientes que eram pacientes que estavam com sobrepeso bem acentuado. Essa aqui é a Silvana, 43 anos, 3 gestações, e ela estava com um filho de 2 anos nessa época, ela estava com 18 quilos acima do peso. E olha como ela foi perdendo peso dentro do programa e ao mesmo tempo a barriga não ficou flácida, a barriga não ficou caída. Então você vê que nessa foto de antes a barriga dela já estava bem caída e você vê na foto de depois que a barriga ela foi sendo recuperada juntamente com à medida que ela ganhava força na musculatura, a pele também ia respondendo. Olha aqui a foto dela de frente, tá? Olha essa melhora, gente, pelo amor de Deus, dentro do programa Diástase Sem Cirurgia. Então, ela foi perdendo peso, perdeu 18 quilos em 3 meses, ela foi perdendo peso, mas juntamente com isso, ela foi tratando a diástase abdominal. Então, olha só, gente, ganhou cintura, não ficou com uma barriga flácida, ela estava maravilhada no final do tratamento com os resultados que ela foi tendo, tá bom? Enfim, teria várias outras mães para mostrar aqui para vocês de como é possível ter essa recuperação da flacidez de pele. Então aqui, ó, é uma outra paciente dentro do programa de Diástase Sem Cirurgia. Olha também a flacidez importante que ela tinha na pele. Aqui, se eu não me engano, ela estava com 2 meses de tratamento. Olha como essa flacidez diminuiu absurdamente. Gente, pelo amor de Deus. Tratando a diástase, a musculatura foi ganhando força, a pele foi tendo onde ter sustentação e ela foi tendo essas melhoras na flacidez de pele, na flacidez da musculatura, tá? São 12 semanas, tá, Daisy? São 12 semanas, 3 meses. 3 meses de tratamento, mas vocês têm acesso, é uma assinatura, né? Vocês têm acesso ao programa por 1 ano, tá bom? Querendo renovar o programa, é possível renovar o programa, mas o tratamento é um tratamento de 12 semanas, você cumprindo direitinho ali, mês a mês, você vai tendo a recuperação do seu corpo, tirando suas dúvidas comigo dentro da comunidade de mães também, tá bom? Meninas, é isso. Entrem no programa de Diástase Sem Cirurgia, vocês não vão se arrepender. Eu acredito que hoje é aquilo que a gente tem melhor no mercado, tá bom? Ó, digita aqui, eu quero, porque eu ou a minha equipe vamos entrar em contato com você, te apresentando
todo o material e os descontos que você vai receber dentro do programa de arte e cirurgia. É só digitar "eu quero" aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. Você vai receber uma mensagem no seu direct, vai entrar dentro de um grupo, tá bom? E nesse grupo a gente vai chamar você no 1 a 1 para conversar, tá bom? Então é sempre isso. Você digitou "eu quero" aqui, você vai receber daqui a pouco uma mensagem lá no seu direct. Segue aquele fluxo de mensagens, deixa o seu telefone, entra dentro do grupo, tá bom? E aí lá dentro do grupo a gente vai te chamar direitinho amanhã para bater um papo, entender direitinho o que está acontecendo com o seu corpo e te apresentar o programa de arte e cirurgia completo, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer, viu? Estou muito feliz com a live de hoje e eu espero muito, como fisioterapeuta, poder te ajudar na sua jornada de recuperação do seu corpo e me alegrar juntamente com você na conquista da sua autoestima, tá? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!